Meu nome é Jéssica Menezes, eu sou fisioterapeuta, sou terapeuta holística, sou especialista em anatomia e em acupuntura, em práticas integrativas, em diversas práticas integrativas, dentre elas a auriculoacupuntura, e por isso que eu estou ofertando para vocês diversas lives sobre esse tema. Hoje o nosso tema é voltado para alergia e como é que eu posso tratar essas alergias que existem com a auriculoacupuntura, ok? Então a gente vai falar bastante sobre medicina tradicional chinesa, medicina ocidental. Caso aconteça alguns ruídos, eu de antemão peço desculpas, mas acaba sendo impraticável, né? Impossível não ter. Então, espero que dê para vocês me ouvirem bem direitinho. Se tiver difícil, vocês comentam aí que a gente vai interagindo. Se tiver alguma dúvida, também falem, que a gente vai interagindo e o que eu puder ajudar, a gente vai dando o nosso melhor aqui, tá certo? Então, bora lá. Primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente fala sobre o tema de alergia. Eu não sei se você que está me escutando nesse momento é profissional da área da saúde. Eu não sei se você que está me escutando nesse momento já tem formação em auriculoacupuntura, se trabalha com alguma prática integrativa, se tem algum curso de formação nessa área, ou se está chegando aqui, caindo de paraquedas, é leigo sobre esses temas. Mas independente, entender a alergia, primeiro conceitual que a alergia é muito importante. Então, o que é alergia? O conceito mais básico que eu posso dar para vocês é que é uma resposta exacerbada a algum fator externo, obviamente, que vai entrar em contato com o nosso corpo e assim impactar no nosso sistema imunológico. Então, o nosso sistema imunológico ele vai responder a esse estímulo além do esperado, além do normal, e aí nós temos a alergia. Lógico que sentir alergia, ter alergia é algo extremamente comum. Eu acho que a grande maior parte da população, né, quem está aqui já deve ter tido algum momento de alergia, seja porque você tem rinite, seja porque você tem sinusite, seja porque você teve algum tipo de coceira, teve algum tipo de intoxicação, algum tipo de contato com algum medicamento que trouxe para você algum tipo de reação alérgica. Então, a alergia é algo extremamente comum, é algo extremamente frequente. E obviamente que, como existe essa resposta exacerbada no nosso sistema imune a esse fator, né, a esse contato com algo específico, aí se encadeia a alergia. Então, esse contato pode ser com a medicação, e aí você tem uma alergia medicamentosa. Pode ser com determinado alimento, então agora eu tenho uma alergia alimentar. Pode ser com determinado tipo de poeira, ou qualquer tipo de substância que entre em contato com nossa via aérea, com nossa via respiratória, e eu tenho uma alergia do tipo respiratório, ou seja, a alergia provém realmente de um impacto com o sistema respiratório, que o sistema imune respondeu a alguma substância que entrou na nossa via respiratória. Então existem diversos tipos de alergias. Dentre elas, quais são as mais frequentes que a gente vai receber, quais são as mais frequentes que vão chegar para o nosso tratamento, seja a nível de consultório, home care, a domicílio, o que seja. Quais são as alergias, quais são os pacientes alérgicos que mais vão entrar em contato com a gente. De tantas alergias, as são mais comuns são as alergias que envolvem a pele e as alergias respiratórias. Dentre as respiratórias, de cara, a que mais ganha atenção, a que é mais frequente em nossos pacientes, e não só no paciente, mas na sociedade de forma geral, são as rinites em primeiro lugar. E em segundo lugar, as sinusites, tá bom? Então, rinite e sinusite são as alergias respiratórias mais frequentes. Com relação à pele, a gente já tem aí uma variação muito grande. A nível de consultório, que é onde eu trabalho atualmente, eu pego muito paciente que tem psoríase, dermatite de contato, dermatite atópica. Então, crianças, inclusive, que têm dermatites. Então, a gente observa que com relação à pele, aí a gente já tem uma gama de situações que possam se apresentar. O que vai ser mais comum ainda de você atender, provavelmente, dependendo do clima, da estação do ano, é ainda as alergias respiratórias, mais do que as alergias que envolvem o nosso sistema tegumentar, a nossa pele, tá certo? E obviamente que na medicina tradicional chinesa, a forma como a gente interpreta esse diagnóstico de rinite, de sinusite ou de qualquer tipo de alergia que envolva a nossa pele é totalmente diferente.
Quais são as causas que a medicina ocidental nos traz com relação a alergias? Nós temos causas, obviamente, hereditárias. Então, se seu pai tem alergia, se sua mãe tem alergia a alguma coisa, a possibilidade é muito grande que você vai herdar, sim, essa alergia. Então, você vai ter uma grande chance de também ser alérgico. Obviamente que não é só a questão da hereditariedade que por mais que deixe você propenso, que vai favorecer que você continue tendo alergia. Mas também hábitos de vida, o estilo de vida que você exerce, que você adota todos os dias, influencia muito. Tanto que a grande maior parte das alergias podem ser desencadeadas por fator emocional e por fator alimentar. Como assim fator emocional? Sim, acho que já deve ter acontecido com vocês ou conhecer alguém que, devido a um quadro de irritabilidade, ter tido raiva ou se estressado demais, começou a se coçar do nada, começou a ter coriza do nada, começou a ter uma crise alérgica do nada. Porque sim, o fator emocional implica no sistema respiratório, implica na nossa pele, implica em diversas áreas corporais. Não é só um gatilho para um sistema, mas vários sistemas vão reagir ao estresse. Inclusive o estresse pode reduzir o tempo de vida do nosso paciente, o nosso tempo de vida, porque de fato é uma das causas que vai fazer com que o indivíduo desequilibre a nível energético, a nível hormonal, a nível até de neurotransmissores. Então, a gente precisa entender que sim, uma das causas que pode favorecer a alergia é a questão emocional. Como é que está meu paciente? E aí investigar o ambiente de trabalho dele, o tipo de estudo que ele realiza caso ele não trabalhe, como é o convívio nesse ambiente social dele, com os amigos, com a família. Isso sim pode determinar se aquele paciente está tendo crise alérgica por algum motivo ou não. Já tive diversas pacientes que, quando a gente foi investigar, o problema alérgico delas é porque elas não sabiam se impor ou não sabiam, inclusive, como exercer o seu ar de autoridade numa situação da qual elas se sentiam constrangidas, se sentiam impactadas ou que não gostavam, achavam desagradável. Então, aquelas pacientes às vezes, que não conseguem expor a sua ideia, que acabam engolindo alguns sapos, sim, podem ter problemas alérgicos e podem culminar sim com esse agravo, principalmente a nível de pele, tá certo? Outra causa que obviamente eu listei várias aqui, que a gente pode identificar como fator que pode gerar alergia, pode ser um gatilho, é a questão do mofo, é a questão da presença de pelos. Então tem pessoas que têm sim muita alergia a pelos de animais, a questão do tipo de alimentação que você faz uso, e eu vou falar aqui nessa live, não tem como eu não falar, minha gente, de auriculoacupuntura e associação com dietética. Obviamente minha formação não é em nutrição e eu não vou chegar e passar para o meu paciente uma dieta para ele fazer para melhorar da alergia, mas eu preciso sim falar para esse paciente que existem alguns alimentos que, se ele consumir, ele vai ter o quadro piorado da sua alergia ou inclusive pode gerar uma crise alérgica nesse paciente, e a gente vai falar também sobre isso hoje nessa live. Outro fator que pode gerar alergia é a alergia de contato, como por exemplo com látex. Eu tenho alunas que têm alergia, por exemplo, a calçar uma luva de látex. Então, alergia de contato. Então, o látex também pode ser um causador aí de alergia, bem como inalar pólen, então pólen também pode ser. Então existem diversos tipos de alergia. Na medicina tradicional chinesa, eu já falei isso aqui em outras lives, eu sempre vou reforçar, a gente não foca na doença. Então, para mim, não é interessante saber que o paciente tem alergia do tal tipo, tal tipo, tal tipo. A gente obviamente tem que armazenar todas as informações do paciente, mas isso não vai definir qual tratamento que eu vou usar, não. Até porque eu posso ter 10, 15 pacientes que são alérgicos e eu vou ter 10, 15 pacientes que vão ter tratamentos exclusivos e diferentes para cada um deles. Porque o gatilho que pode estar gerando essa alergia pode ser diferente. Tá? Então a gente precisa entender que sim, a alergia ela pode ter várias causas e sempre o fator emocional está atrelado a ela, sim. Não só sou eu que digo, artigos científicos já comprovam isso. Então entender que a alergia
é uma consequência a algo que está incomodando o paciente, seja a nível emocional, a nível mental ou a nível de interação dele com o ambiente de trabalho, com a casa dele, com a família dele. Então, a gente precisa entender esse complexo todo que é o nosso paciente. Na medicina tradicional chinesa, a alergia não é vista como só alergia. Mas imagina, muitos pacientes chegam para serem tratados com auriculacupuntura e nesse tratamento o terapeuta se foca em colocar apenas pontos que são voltados, por exemplo, para alergia. Então existe uma área sim no nosso pavilhão auricular, que essa área do pavilhão auricular é a área que nós chamamos de alergia, tá certo? Essa área alergia pode ser utilizada para que a gente possa tratar esse paciente com alergia? Com certeza. Porém, só esse ponto é efetivo muitas vezes? Algumas vezes não, e por isso que não dá o resultado que o paciente espera. A gente tem que entender que, se o paciente, por exemplo, apresenta uma alergia com relação à pele dele, essa alergia da pele é devido a diversas circunstâncias. E olha que engraçado, na medicina tradicional chinesa, a pele tem relação com o pulmão. Então a gente diz que o esplendor do pulmão se mostra na pele. O pulmão, que na medicina ocidental é o órgão responsável pela hematose, pela troca gasosa, pela nossa respiração. Na medicina tradicional chinesa também tem função respiratória, mas também tem função relativa à pele. Por isso que pacientes que tiveram e têm Covid acabam tendo sim alterações cutâneas e que muitas vezes a medicina ocidental não entende como isso funciona, mas nós que trabalhamos com medicina tradicional chinesa, com medicina oriental, a gente entende que existe uma correlação direta, tá, do pulmão com a pele. E aí, o paciente que tem qualquer tipo de alteração a nível de rinite, sinusite e asma, ele pode desenvolver uma dermatite atópica, uma dermatite de contato, ou seja, a pele dele sim pode reagir. E muitas vezes a pele está reagindo para colocar para fora, ou seja, essa reação às vezes cutânea pode se expressar como uma forma de melhora algumas vezes. E o paciente não entende isso, e muitos terapeutas não entendem o que é que o paciente ou o terapeuta indica, ou o médico acaba indicando algumas vezes. A colocação de algum medicamento tópico para melhorar a pele. Só que se a pele estava expulsando algo que era necessário, na hora que você vai colocar algo que vai abafar, que vai diminuir essa expulsão, pode ser que o paciente ele tenha uma piora do quadro e não tenha uma resolutividade da situação. Então é importante que você, enquanto auriculoacupunturista, auriculoterapeuta, entenda que não é só alergia, não é só um ponto de alergia que vai melhorar seu paciente, mas entender todo o contexto que envolve esse paciente. Então, se eu tenho um paciente que tem lá um problema de asma, que tem um problema de sinusite, de rinite, inclusive desde a infância, eu tenho que analisar o pulmão desse paciente. Então, eu vou analisar o pulmão, vou palpar o pulmão, vou olhar a área do pulmão. E, obviamente, que na grande maior parte dos mapas nós temos 2 pulmões que são expressos. Então, eu vou olhar lá se tem algum sinal nesse pulmão, como é que está o pulmão desse paciente. E olha que engraçado, o pulmão na medicina tradicional chinesa ele é responsável por captar o ar, obviamente, e nutrir o nosso corpo com esse ar. E ele tem relação também com o nosso sistema imunológico. Então, o paciente que tem alteração no pulmão, ele pode ter uma baixa do nosso sistema imunológico. E com isso, com essa baixa do sistema imunológico, ele pode ter uma tendência a ficar mais vulnerável a ter gripes, resfriados, que são inclusive recorrentes. Então, aquele paciente que está o tempo todo dizendo, olha, todo mês eu estou gripando, todo mês eu estou gripando, ou toda vez no ano que chega esse período específico eu gripo. Então a gente tem que avaliar sim o pulmão dele, a relação desse pulmão com aquela estação do ano, a relação daquele pulmão naquele paciente no contexto dele, porque isso sim vai fazer diferença, vai trazer muita diferença. Então, como está a energia de defesa, que a gente chama de Wei Qi desse paciente, vai implicar na resposta ao tratamento sim. E lógico que o tipo de alimentação que ele utiliza pode favorecer e pode piorar muito o quadro dele. Então, aquele paciente que está o tempo todo corizando, o tempo todo espirrando, vai dormir bonzinho, acorda cheio de secreção, espirra bastante,
né? E obviamente na medicina tradicional chinesa a gente avalia também a cor da secreção, bem como a medicina ocidental. Isso é um indicativo não só de alteração de pulmão. E aí você vai lá, olha a orelha do paciente, aí coloca ponto de alergia, que é bem óbvio. Coloquei ponto de alergia. Depois coloca ponto de pulmão. E aí tem 2 pulmões, colocou os pulmões. Aí diz, ok, fechei o tratamento do paciente, mandei para casa. Melhora o paciente? Se esse paciente tiver coriza, secreção constantemente, oclusão nasal, então não consegue respirar, fica sem respirar direito, com o nariz, como as pessoas dizem, entupido, né, ocluído. Então o que eu faço com esse paciente? Eu tenho que investigar agora o baço ou o baço pâncreas, como alguns chamam, tá? Por que baço, professora? Porque o baço na medicina tradicional chinesa, ele dá energia para o pulmão. E o baço tem uma relação direta muito grande, na verdade ele faz parte do elemento terra, veja que coisa. E o baço ele tem uma relação muito grande com umidade. Pessoas que estão o tempo todo espirrando, que têm coriza em excesso, vão ter umidade no seu corpo, tá certo? E essa umidade está desequilibrada, tá certo? Ela está lá presente e a gente precisa combater essa umidade. Como é que a gente combate essa umidade? Trabalhando o baço do paciente e analisando o histórico dele. Por exemplo, o paciente que é muito preocupado é um paciente que vai tender a alterar o seu baço. Aquele paciente que passa o tempo todo e a mente dele não consegue descansar, ele vai deitar e a mente o tempo todo falando com ele. Aquele paciente que está o tempo todo pensando no que vai fazer, sem viver o presente, é um paciente que está muito vulnerável até a alteração de baço. Tá? Na medicina tradicional chinesa a gente consegue identificar até uma pessoa que tem alteração de baço ou que tem esse elemento terra constituindo ela, só analisando a geometria facial e o formato da palma da mão e da mão como um todo. A gente tem como saber qual é o elemento desse paciente. E aí muitos pacientes olham isso e dizem, meu Deus, isso é uma bruxaria. Não é bruxaria, é medicina tradicional chinesa. Então, entender que esse paciente precisa ser trabalhado a nível de baço é muito importante. Então, trabalha o baço do paciente junto com o ponto de alergia, junto com o ponto de pulmão, junto com os pontos que ele precisa. E aí uma das coisas que é muito comum também é o paciente estar lá cheio de secreção por conta da alteração no baço, excesso de umidade, e ele começa a ter dor de cabeça. E aí se você não escuta esse paciente como se deve, você diz, o paciente está com dor de cabeça, porque ele tem dor de cabeça, vou tratar a dor de cabeça meramente. Só que entenda que a dor de cabeça dele pode ser fruto da oclusão dessa secreção em cavidades que nós temos na nossa face, que é o que nós chamamos de seios paranasais. Então nós temos aqui na anatomia do nosso rosto, da nossa face, cavidades que são importantes para que o ar entre e circule por elas para diminuir o peso da nossa cabeça. Quando o paciente está cheio de secreção nessas cavidades, aí sim você sente pela primeira vez o peso que é a sua cabeça. E aí sente aquele peso nessa área, né? Justamente porque está totalmente ocluído de secreção. E aí, lógico que esse paciente tem que trabalhar baço e a dor de cabeça dele tem que ser vista sobre outra ótica. Então, eu tenho que entender que essa dor de cabeça não é porque ele só está tendo dor de cabeça, mas porque é um reflexo de uma oclusão de seios paranasais, tá certo? E aí eu posso trabalhar a dor de cabeça de outra forma. Bia colocou aqui, professora, sempre que trabalhar o baço, tem que trabalhar o pâncreas? Olha lá, Bia, eu não sei, você já tem alguma formação? Fala comigo aqui, já tem alguma formação em auriculacupuntura? Se você tiver, diz aí, porque a gente já vai falando também em outra linguagem. Na verdade, existem teorias que sempre associam baço-pâncreas, é inclusive conhecido pela sigla BP, que os dois atuam de forma juntas, né? Porém, entenda que a literatura de raiz mesmo da medicina tradicional chinesa não associa o pâncreas e só existe apenas o baço nessa condição. Então, trabalhar o baço seria fundamental e não trabalhar a questão do pâncreas, tá certo? Então, seria baço mesmo, tá ok? Isso que eu tô falando é a medicina tradicional chinesa de raiz, tá bom? O mais antigo, baseado nos livros mais antigos, relata essa questão do baço. Ok?
Acho que eu respondi sua pergunta, não é isso? Se alguém tiver mais alguma pergunta, tá, pessoal? Vocês podem ir colocando aí no chat, que a gente vai debatendo. Se tiver alguma situação que aconteceu com você, que você gostaria de saber, professora, eu tenho assim, alergia, o que seria isso? A gente vai debatendo, tá bom? Então, de forma geral, que bom, Bia. Então, de forma geral, é isso, a gente tem que trabalhar o baço, tem que trabalhar o pulmão do paciente. Posso trabalhar alguns pontos associados? Posso, com certeza que posso. Não só posso, como devo. Mas entender que, por exemplo, se o paciente ele está com alteração de baço porque ele está preocupado, então não é só trabalhar o baço, órgão, é trabalhar o baço, preocupação, a parte sentimental desse baço. Analisa o ornamento que tem relação com o baço, a gente vê que é a relação com os lábios. Vê os lábios do seu paciente, como é que tá esses lábios? Estão ressecados, tem afta, tem algum problema, né? Tem fissuras. Então isso já mostra que sim, pode ter uma alteração atrelada ao baço só pelos lábios. Então a gente tem que entender todo o complexo que é o nosso paciente. A medicina tradicional chinesa, vista em outras escolas, retrata também que pacientes que têm alteração cutânea, ou seja, têm problemas de coceira na pele, dermatites, ou seja, alergia relacionada à pele, pode ter relação também com o fígado e o pulmão. Na verdade, o pulmão, ele interage com o fígado e aí existe uma dominância do pulmão sobre o fígado, mas quando esse pulmão ele chega no excesso de contradominância, ou seja, o fígado ele pode acabar interferindo sim na função do pulmão através da contradominância, assim que relata na literatura. E tem, por vezes, pacientes que são muito irritados, pacientes que são explosivos, pacientes que não têm paciência nenhuma, pacientes que guardam mágoas, são pacientes que vão estar vulneráveis também a terem problemas de alergia, porque esse fígado vai estar interagindo com o pulmão, alterando aí essa fisiologia energética e pode sim estar gerando diversos tipos de alergia, inclusive alergias que são demonstradas na pele do paciente. Então veja que não é apenas uma coisa para tratar no paciente, é um contexto geral, é tudo. Professora, na auriculacupuntura existem outros pontos que podem ser adotados, além de baço, fígado, pulmão, alergia, ou a área, por exemplo, se o paciente ele tem uma alergia na mão, eu posso colocar na área da mão? Pode. Agora entenda que o protocolo ele não é estabelecido, o protocolo é baseado no paciente. O que é que meu paciente tem? Ele tem alergia nas mãos, então bora analisar o que é isso. O paciente tem rinite, tem sinusite, tem muita secreção, e aí você está lá fazendo auriculacupuntura. Faz todo um protocolo maravilhoso, mas o paciente chega em casa e come de forma inadequada. Come diversos tipos de alimentos que são péssimos para a condição do sistema respiratório e que danificam, inclusive, a questão do baço e pioram a umidade. Tá? Alisson colocou, quantos pontos no máximo a senhora usa mediante cada tratamento? Né? Exemplo, alergia. Quantos e quais pontos a senhora usaria? Tirando baço, pâncreas, pulmões, pele, alergia. Pronto, olha lá, Alisson, pergunta muito interessante, porque a primeira coisa que a gente precisa entender na auriculacupuntura, na medicina tradicional chinesa, é que o menos sendo colocado de forma adequada sempre vai ser mais. Essa é uma premissa que eu levo para o resto da vida. Então, o menos sendo executado de forma adequada, com associação de pontos adequados, sempre vai ser mais para o nosso paciente. Então, não adianta eu chegar, veja que eu citei vários pontos aqui, baço, pâncreas ou baço, pulmões, alergia, pele, vários pontos, né? Eu vou chegar e pegar todos esses pontos e colocar no meu paciente e vou encher a orelha dele, né, de pontos de aurículo, independente se o estímulo for semente, for agulha filiforme, for esfera, for moxa, eu vou encher o pavilhão auricular dele disso? Não, de jeito nenhum. Eu tenho que entender que quais são os melhores pontos para aquele paciente. Se meu paciente ele tem muita alergia, eu palpei o ponto lá de alergia, está muito dolorido, eu investiguei a área e tem muita alteração cutânea na área, então é um ponto que eu vou utilizar com aquele paciente. Pode ser que em outro paciente, por mais que o ponto de alergia seja excelente, talvez existam outros pontos que para aquele paciente seja melhor. E aí o que é que vai definir isso, Alisson? Eu não posso chegar e dizer, não tem uma regra.
Eu tenho que ver o paciente e entender como é aquele paciente. Como é a postura dele quando ele fala comigo. Tem paciente que parece um general, já viram? Que até a postura é aquela postura impecável, não sai daquela postura. Aí isso já me dá um indicativo que o paciente ele pode não estar confortável, ou ele pode ser uma pessoa que é mais sisuda, ou ele pode ser uma pessoa que é mais mandona, e a gente vai investigando. Aí primeiro a gente investiga o aspecto emocional, psíquico e físico do paciente. Aí a gente chega numa conclusão naquele momento do perfil do paciente. A partir daí eu vou para a anamnese, vou analisar o pavilhão auricular. Começo a palpar os pontos que são indicativos para aquele paciente para tratar ele. Os pontos são mais doloridos, são os pontos que são melhores para a gente tratar. Então eu vou lá, escolhi os pontos e aí eu fecho o protocolo, fecho o tratamento do paciente para aquele momento baseado em como ele está naquela hora. Eu, enquanto acupunturista, eu também analiso a língua do meu paciente. Então eu associo o aurículo com a língua. Eu olho a língua dele. Como é que está a língua dele? Tem marcação de dente? Como é que está essa burra? Tem algum tipo de fissura? Tem algum tipo de fenda? E aí quando a gente associa o microsistema da língua com o microsistema do pavilhão auricular, o resultado é fantástico. Porque é como se um confirmasse o outro. Isso faz com que eu não tenha dúvidas de quais são os melhores pontos para o meu paciente. Então pode ser que fígado para esse paciente não seja bom, então eu não coloco. Ah, mas a quantidade, quantos pontos são? Existe aí algumas teorias em diversos livros da medicina tradicional chinesa sobre um quantitativo de pontos ideal, que teríamos aí 7 pontos que são ideais para ser colocados. Mas eu digo a você que a gente precisa entender o paciente. Tem pacientes que a gente pode sim ultrapassar 7 pontos, porque ele tem indicativo para isso, e tem pacientes que eu consigo regular o paciente com 3 pontos. Coloquei 3 pontos e regulei o paciente do jeito que eu queria, porque a gente precisa entender também a interação da filosofia e da fisiologia energética. Entender que o baço faz relação com o pulmão. Entender que o pulmão domina lá o fígado. E aí quando eu entendo isso, talvez colocar um ponto de pulmão já trabalhe várias coisas ao mesmo tempo. Ok? Ficou claro, Alisson? Então assim vai depender, é muito específico, não existe um protocolo e eu particularmente não trabalho com protocolos, é muito raro chegar e trabalhar com protocolo. Eu busco utilizar alguns artigos científicos, então pesquiso na literatura sobre o tema, utilizo alguns artigos científicos, mas de novo, o artigo científico também trabalha com padrão de pontos. Então estudo, vejo quais são os melhores pontos, mas na hora do tratamento, ali eu me coloco totalmente para o paciente e a partir da conversa eu já vou tendo muitos gatilhos, muitos insights, né? Muitas sacadas de quais são os melhores pontos, tá certo? E obviamente que o meu grande forte para definir quais são os melhores pontos é entender a fisiologia energética e entender todas as teorias que regem a medicina tradicional chinesa, que é a teoria do Yin do Yang, teoria do Zhang Fu e teoria dos 5 elementos. Você tem que saber isso na ponta da língua, até porque existem muitas e muitas sacadas que vêm a partir disso. Respondido, Alisson. Ok? Uma coisa que é muito interessante, né? Não sei se todo mundo aqui sabe, aqueles que me seguem ou que estão aqui na live, mas eu sou vegetariana, tá certo? Na verdade, eu sou ovo-lacto vegetariana. Eu faço uso ainda de consumo de leite, de ovos, mas não faço consumo de carne. Então, uma das coisas que eu comecei, primeiro eu observei em mim mesma, porque eu sou alérgica, né? Sou uma paciente extremamente alérgica. Eu digo paciente porque eu também me trato com medicina tradicional chinesa. Eu primeiro me trato para poder tratar os pacientes. Então, como eu sou uma pessoa muito alérgica, então eu observei que existe uma relação direta da minha alergia, não só com o meu nível de estresse ou como foi, né, a pressão emocional naquela semana, mas também com o tipo de alimentação que eu faço uso naquele momento, naquela época. E aí quando eu fui buscar mais a fundo, entender mais sobre a questão da dietética chinesa, e aí de novo eu abro um parênteses, eu não estou dizendo aqui o que é que o paciente vai comer ou deixar de comer, quais são as porções, porque eu não sou nutricionista. Mas na medicina tradicional chinesa nós temos uma área de atuação que é a dietética chinesa.
E pela dietética chinesa, a gente tem que entender que laticínios pioram quadros alérgicos. Então, se eu tenho um paciente que está lá com rinite, está lá com sinusite, está com coriza, eu preciso analisar como está o consumo desse paciente com relação a queijo, com relação a leite, com tudo que for derivado, né, desse leite. Então, laticínios de forma geral, a gente precisa ter cuidado. Então, se o paciente ele consome muito queijo e ele é muito viciado, porque obviamente vicia, então a gente precisa ter um diálogo com ele muito franco e orientar ele que ele precisa reduzir essa quantidade do queijo dele, e se ele conseguir até parar durante um tempo, para a gente ver a resposta, né, do sistema imune dele a isso e ver como é que ele vai reagir. Porque não é parar de comer queijo hoje e amanhã eu estou maravilhoso, maravilhosa. Não é bem assim. Da mesma forma que demora para essa alergia e a alergia se tornar crônica, a gente também tem uma resposta imune do corpo muito específica para cada um. Tem pacientes que param de consumir na primeira semana queijo e eles já percebem uma diferença gigantesca. Já na outra semana, tem alguns que passam 2, 3 semanas, 4 semanas e olha, não percebi tanto. Mas depois de 6 meses eles dizem, olha, acabou. Eu não tenho mais crise alérgica, eu não tenho mais coriza. Por quê? Porque os laticínios, eles sim vão interferir no grau de umidade do paciente. A Alisson colocou, sempre tentei ligar um ponto a outro, Zangfu, mas sempre avaliando o paciente no momento atual. Pois é, Alisson, esse é o caminho. A gente tem que avaliar o paciente mediante o contexto que a gente trabalha da medicina tradicional chinesa. Se a gente for para outras escolas, como a escola de Paul Nogier, que é a escola francesa, a forma de diagnóstico é totalmente diferente. Mas quando a gente trabalha com aurículo, entendendo a visão da medicina tradicional chinesa, quando eu coloco um ponto de baço para trabalhar a questão da coriza do meu paciente, não é só baço. Eu tenho que entender o que é o baço na medicina tradicional chinesa. Entender também que o baço está acoplado ao estômago. Olha que engraçado. Se o baço é acoplado ao estômago, então o que eu como, a forma como eu tenho a minha digestão, vai impactar como eu me preocupo, vai impactar na questão da umidade, vai impactar se eu estou tendo edemas, inchaço, vai impactar se eu sou uma pessoa que me sinto muito cansada na grande maior parte do tempo, porque essa umidade pesa no paciente e gera cansaço. Aí o paciente pensa, meu Deus, eu estou muito cansado porque eu acho que eu posso estar com algum problema emocional. Quando a gente vai ver a alimentação, é a relação realmente do que ele está comendo e promovendo a esse cansaço, porque em vez de nutrir ele, está pesando ele, porque está promovendo mais umidade. Veja que interessante. Então, entender todo esse contexto é necessário para que dessa forma eu saiba qual é o melhor ponto que eu vou colocar para o meu paciente. Além disso, alguns mapas trazem um ponto também que é muito bom para paciente que é alérgico, que é o famoso Pinchuan. Não sei se vocês já ouviram falar, mas em diversos mapas existe esse Pinchuan. Alguns trazem até Pinchuan superior, Pinchuan inferior, alguns trazem apenas um Pinchuan. Então, dependendo do mapa que você utilize, da forma como você trabalha o seu paciente, do mapa que para você está sendo efetivo, esse ponto também pode ser utilizado. Existem associações também com outros pontos, pontos zeros. O paciente, além dele ter alergia, ele está muito cansado, o paciente se sente muito desmotivado, a gente pode associar com outros pontos desse pavilhão auricular, tratando tudo junto. Então entenda que não é um ponto, às vezes é a associação de diversos pontos que vai fazer que o seu paciente ele tenha alta e ele tenha melhora. Mas se você também não entender a dietética que ele adota, se ele faz uso de muita fritura, tá? A fritura implica na alergia, professora, implica principalmente em alergias que envolvam a pele e que nessa pele a alergia se apresente com vermelhidão, com calor na área. Então, essa pessoa pode estar, sim, tendo como causa a ingestão de fritura, a ingestão de doce, a ingestão de chocolate. E a gente pode associar chocolate doce também a quadros que são vistos na medicina tradicional chinesa de acne, tá? Então existe também essa relação. Então veja como é ampla a medicina tradicional chinesa, veja como o entendimento
Ele não é superficial, ele é muito profundo. E veja que até a forma que a gente diagnostica, então o paciente ele vem com diagnóstico da medicina ocidental, como lá, rinite, asma, sinusite, dermatite. E o nosso diagnóstico, enquanto profissionais que trabalham com medicina tradicional chinesa, com auriculoacupuntura, vai ter mais uma relação de fogo no fígado, vai ter uma relação de deficiência, de excesso em determinada, uma alteração de fluxo sanguíneo, uma alteração de Xue, de Qi, aí o paciente ele diz, meu Deus, o que é isso? Porque realmente a forma como quem trabalha com medicina tradicional chinesa e a forma como essa filosofia, que eu digo que é de vida, que não é só de tratamento, é de vida, enxerga o paciente totalmente diferente. Então a gente faz uma associação muito clara do nosso paciente e a relação dele com o meio que ele está sendo vinculado e com a natureza. Então eu preciso entender, tem pacientes que existe associação da alergia, por exemplo, alergias alimentares. O paciente ele come determinado tipo de alimento, ele não se dá bem com o alimento, ele chega até para a sessão dizendo assim, olha, eu estou num estado que tudo que eu como eu coloco para fora, eu acho que eu desenvolvi uma intolerância a determinado tipo de alimento. E quando a gente vai investigar, não é uma intolerância. Quando a gente vai investigar, o paciente ele está tendo um problema com relação a determinada área da vida dele que ele não consegue aceitar. E porque ele não consegue aceitar, ele tem vontade, ele tem ânsia de vômito, ele tem problemas no sistema digestivo ou digestório. Então veja como a gente entende esse corpo como um todo. Como pra gente o paciente ele não é só o físico, como pra gente não é só uma alergia, mas é entender a pessoa que está com alergia. E entender a pessoa não é fácil, entender a pessoa dá trabalho. Entender a pessoa é entender aspecto físico, emocional, mental, de trabalho, familiar, hereditário, a ancestralidade dessa pessoa. A ancestralidade implica com certeza. Você pode ter um problema aí cutâneo porque não proveu de você, veio lá da sua avó materna, da sua mãe. Então a gente precisa entender todo esse contexto. E olha que engraçado. A medicina tradicional chinesa associa o pulmão, que a gente já viu aqui, que tem relação direta com o sistema respiratório, que tem relação também com as alergias, principalmente alergias também relacionadas à pele. E a gente identifica que pacientes que têm alteração no pulmão podem ter alteração também relacionada à tristeza. Inclusive a própria tristeza pode gerar alteração no pulmão. Então o sentimento que tem relação com o pulmão também envolve tristeza. Então quando tem um paciente que está muito triste, ele pode desenvolver uma alergia por conta da tristeza que ele está. Aí lá vai você pegar o pavilhão auricular, olhar esse pavilhão auricular e colocar ponto de alergia, ponto de pele, ponto da área onde está tendo alergia. Só que na verdade o que o paciente precisa é tratar a tristeza dele. Quando ele resolve o problema lá da tristeza dele, a alergia dele vai desaparecer milagrosamente, que a gente sabe que não é milagrosamente. Então entender o que é que está acontecendo com esse paciente, qual é a fase da vida dele que ele está vivenciando, como é que ele vê e enxerga essa vida dele. Tem paciente que tudo é ó vida, ó azar, nada dá certo pra mim, eu sou uma pessoa que vim pra passar por provações mesmo. Então esse tipo de pessoa que se lamenta tanto, a gente tem que entender que a gente precisa dar recursos através da auriculoacupuntura para que esse paciente ele mude essa forma de enxergar o mundo, de enxergar a vida dele. Ao contrário de outros pacientes que chegam e dizem, não, eu estou passando por isso, mas eu sei que é um aprendizado, eu sei que isso que eu estou sentindo é para que eu perceba alguma coisa que meu corpo está dando um sinal e eu não estou entendendo. Então existem diversos tipos de pacientes, cada um tem uma história diferente, e eu utilizo o meu pavilhão auricular para quê? Para entender a história do meu paciente. O pavilhão auricular, eu sempre digo, ele funciona igual à impressão digital. Ele conta a história do meu paciente todinha. E da mesma forma que a nossa impressão digital, né? A nossa digital, ela é diferente uma da outra. Cada pessoa tem a sua. O pavilhão auricular é do mesmo jeito. Cada um tem o seu.
A diferença é você sabe ler esse pavilhão auricular? Você aprendeu a ler esse pavilhão auricular ou não? Hoje mais cedo, na primeira live que a gente teve hoje, por volta das 10 da manhã, eu estava falando que eu fui para uma ação com meus alunos e todo mundo que estava nessa ação que foi atendido disse, olha, eu fiz tudo, menos a acupuntura, porque parece que essas meninas tinham uma bola de cristal e elas estavam adivinhando tudo que eu estava passando. Na verdade, elas não adivinharam, na verdade o que elas fizeram foi realizar a leitura adequada desse pavilhão auricular. Elas identificaram o que esse pavilhão auricular estava trazendo de informação para elas e elas utilizaram essas informações para coletar a história do paciente a respeito do passado dele, a respeito do presente dele e a respeito do que ele está vulnerável a passar no futuro. Então observe quão rico é esse pavilhão auricular e observe que sim, as alergias podem ser tratadas por ele. Inclusive eu tenho vários pacientes que chegaram no consultório e não trouxeram como primeira queixa alergia, mas que quando a gente começou a trabalhar com esse paciente, ele começou a melhorar por tabela da alergia. Então a consequência de um tratamento bem feito equilibra tão bem o paciente que até a alergia dele foi melhorada. Veja que coisa. Uma outra coisa que é muito importante que a gente sempre enfatize para pacientes que têm alergia e que para pacientes de forma geral, que não querem desequilibrar energeticamente, é a questão do consumo de água e a temperatura dessa água. Muitos pacientes começam a fazer uso constante de água em grandes volumes, mas a água que eles gostam de tomar é água gelada. A água gelada favorece muito o desequilíbrio de paciente. O ideal é que a gente não tome água gelada e sim tome água em temperatura ambiente ou água natural. Ou, como a gente conhece, a água morna, que muito na China se utiliza. Ave Maria, mas a água morna é péssima, é questão de costume. Da mesma forma que você se acostumou a tomar água gelada, você também pode se acostumar a tomar água morna ou água em temperatura ambiente. Então a gente precisa também da orientação. O paciente que tem alergia, ele não vai ser tratado apenas em consultório, ele precisa ser tratado também em casa. E para ele ser tratado em casa, ele precisa fazer a parte dele, que é se cuidar. Cuidar com relação à sua alimentação, fazer atividade física, como sempre, o exercício físico orientado por um profissional da educação física. Ir lá para o nutricionista. Então é necessário que exista toda uma equipe multiprofissional que dê suporte a esse paciente. Além desses pontos, existem outros pontos? Existe, obviamente depende do seu protocolo, depende do seu paciente, depende do tipo de mapa que você utiliza. Outro ponto que se utiliza, muitas pessoas utilizam, são pontos anti-inflamatórios. Existe aqui ao redor da nossa hélix, que é essa área daqui, do pavilhão auricular, diversos pontos que nós podemos trabalhar pela questão anti-inflamatória. Existem pontos, inclusive, no nosso pavilhão auricular para fortalecer o sistema imune. Então, se a alergia é nada mais do que uma resposta exacerbada do nosso corpo, do nosso sistema imune, a algo que aparentemente não deveria estar prejudicando a nossa saúde, então o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso regular esse sistema imune e dessa forma fazer com que ele entenda que está tudo bem, que ele consegue dar conta e que está tudo certo. Que eu senti, por exemplo, uma poeira, eu vou conseguir lidar com essa situação. E uma coisa que me veio agora à mente, que é importante a gente avaliar também nos nossos pacientes, é a forma do nascimento. Muitas pessoas não falam sobre isso, mas é muito importante. Como é que o seu paciente nasceu? Ele nasceu de parto normal? Ou ele nasceu, e eu entendo normal, parto vaginal, ou ele nasceu de parto cesáreo? Por que, professora, tem total diferença, tem implicação? Sim. Crianças, bebês que nascem de parto normal, eles vão ter contato, conforme eles passam pela vagina, pelo canal vaginal da mãe, vão ter contato com a microbiota da mãe. O que faz com que o corpo deles tente reagir a isso e desenvolva o seu sistema imune. Já no cesáreo isso não acontece. Pacientes que foram amamentados
também vai ter diferença. Então aquele paciente, né, que teve aí a sua amamentação exclusiva nos 6 primeiros meses, aquele paciente que passou, né, a mãe passou 2 anos amamentando ele de forma adequada, então o sistema imune dele é diferente dos outros pacientes, do que aquele paciente que foi desde a infância, nasceu de parto cesáreo, que tomou fórmula. Então, obviamente, o sistema imune é diferente, tá? Não esqueçam também que a forma como ele foi gerado nesse ventre materno vai implicar no sistema imune dele. Como é que a mãe estava durante o processo de gestação? É necessário que o nosso paciente ele pesquise isso e traga isso como informação para que a gente possa atuar de forma integrativa nesse tratamento junto com o nosso paciente, ok? Então é isso. A gente falou bastante hoje, a gente falou sobre dietética, a gente falou sobre as causas das alergias que existem, quais são as mais frequentes, como é que a medicina tradicional chinesa enxerga essa alergia, e a gente ainda falou sobre diversos pontos e como eu posso atuar com esses pontos, como eu devo entender, obviamente, a base relacionada a esses pontos. Professor, isso é tudo? Lógico que não, a medicina tradicional chinesa é muita coisa, é muito abundante. E aí, lógico, se você tem interesse por esse tema, se você gosta desse tema, então acompanhe essas lives. Nós vamos ter mais lives essa semana. Nós tivemos 3, né? Uma ontem e 2 hoje. Nós vamos ter mais 2 essa semana ainda, 2 lives maravilhosas. E se você gosta de entender sobre esse universo de medicina tradicional chinesa e auriculoacupuntura, você não pode deixar de se inscrever quando acabar essa live. Lá no meu link da bio, nós vamos ter na próxima semana, já está aberta as inscrições, para a próxima semana a maratona Descomplicando a Auriculoacupuntura, onde eu vou estar dando 3 aulas, são 3 dias de aulas gratuitas, 100% online, 100% gratuito. E essas aulas visam trabalhar esse universo maravilhoso que é a auriculoacupuntura e medicina tradicional chinesa, que, como vocês podem perceber, eu sou fascinada e eu amo tanto estudar. Então, se inscreva. Lá a gente vai dar diversas dicas nessas aulas, inclusive dicas de como você ser um profissional que trabalha com auriculoacupuntura, que obtenha reconhecimento profissional e sucesso financeiro, que a gente sabe que muitos cursos não ofertam isso, não te ensina o básico, a auriculoacupuntura, como ponturar o paciente, como trabalhar o paciente, mas não te ensina como é que eu posso ganhar dinheiro com isso, como é que eu posso ser reconhecido na minha área trabalhando com isso, tá certo? Então se inscreva, vá lá no link da bio quando acabar a live, lá tem um linkzinho, clica, coloca o seu melhor e-mail, a minha equipe de suporte vai entrar em contato com você, vai mandar um e-mail dizendo todos os dados do evento, quais são os horários, como é que serão as aulas, tudo direitinho, para que você possa ter um evento muito rico em conhecimento, que é isso que a gente quer. Então a gente está preparando um evento fantástico. Para finalizar, Bia colocou: a senhora indica algum livro para estudo? Olha, Bia tem vários livros para estudo.